vento da madrugada trazia poeira fina, misturada ao cheiro de lenha queimando nas casas de taipa. Foi nesse cenário, em meados da década de 1940, que nasceu Edmar Nunes Leitão, o menino que mais tarde seria chamado de Antônio Letreiro. A família era pobre, acostumada a lidar com a dureza da seca. A casa de barro e madeira estalava ao calor do dia e rangia sob o frio noturno. O pai, homem áspero, trabalhava como vaqueiro em fazendas vizinhas. A mãe, silenciosa, cuidava dos filhos com resignação. Na infância, Edmar conheceu cedo a fome. Havia dias em que o feijão era contado e o cuscuz dividido em pedaços iguais, sob os olhos atentos da mãe. O som dos grilos à noite, o mugido distante de bois magros e o ranger da rede em que dormia eram suas memórias primeiras. Não havia brinquedos além de pedaços de madeira que ele transformava em armas de mentira. O gesto de mirar e atirar com estilingue, ainda criança, já mostrava uma precisão estranha, quase inquietante. As festas da vila eram seu único contato com a vida coletiva. Ali, debaixo de lampiões improvisados e o som da sanfona rouca, via homens embriagados brigando por causa de política ou de mulher. Edmar observava em silêncio, mas seus olhos gravavam cada detalhe. O tom da voz alterada, o movimento brusco do braço que puxava a faca, o sangue respingando na poeira. Para muitos, era apenas mais uma briga de sertanejos. Para ele, era a lição de como a violência decidia destinos. Na escola rural, mal aprendeu a escrever. O nome rabiscado no quadro era torto. As letras se embaralhavam. Foi ali que ganhou a zombaria dos colegas. Diziam que seu traço parecia um letreiro mal feito. Anos depois, o apelido Letreiro seria retomado com ironia cruel, quando passou a escrever nas paredes com as marcas de suas balas. Aos 12 anos, já ajudava o pai no roçado, cortando palma para o gado e guiando bois pelas estradas secas. O suor escorria pelo rosto queimado de sol, e a terra rachada debaixo dos pés descalços era seu terreno de aprendizado. O sertão não oferecia escolha. Ou se tornava resistente, ou sucumbia. O menino crescia calado, mas observador. Tinha um olhar que incomodava os adultos, como se enxergasse além das palavras. O contato com armas veio cedo. Um tio, veterano de brigas em feiras, lhe mostrou um velho revólver enferrujado. O peso frio do metal nas mãos pequenas marcou sua memória. Aprendeu a desmontar, engatilhar e disparar mirando latas velhas. A precisão era surpreendente. Poucas tentativas bastavam para acertar o alvo. Enquanto outros garotos se distraíam com corridas e namoricos, Edmar treinava em silêncio, ouvindo o estampido ecoar pelas pedras secas do sertão. O ambiente político da região também moldava seu caráter. Coronéis locais mandavam mais que delegados. Um olhar torto numa eleição podia custar a vida. As conversas de adultos à beira da fogueira falavam de emboscadas, de homens sumidos em estradas desertas, de jagunços pagos por famílias poderosas. Edmar escutava, absorvia e entendia que, naquela terra, quem possuía a arma possuía a lei. Havia na família um histórico de sangue. Um primo distante se tornara conhecido por resolver desavenças à bala. O orgulho com que os parentes contavam as histórias despertava no menino uma estranha mistura de medo e fascínio. Ele percebia que, naquela cultura, ser temido podia valer mais que ser respeitado. As secas marcaram sua adolescência. Em 1958, uma estiagem prolongada transformou o sertão em campo de ossos. Carcaças de animais apodreciam à beira das estradas, e o cheiro de morte impregnava o ar. Nesse tempo, Edmar viu famílias inteiras abandonando suas casas, caminhando a pé rumo às cidades em busca de socorro. A miséria era tanta que alguns ofereciam serviços como capangas em troca de comida. A lição foi dura. A vida humana tinha preço e muitas vezes era baixo. Na juventude, já não respondia por Edmar. Os companheiros de feira o chamavam de Tonho, apelido mais áspero, mais condizente com sua postura fechada.
O sobrenome Leitão era comum, mas ele carregava consigo a alcunha que cresceria: letreiro. Em cada briga de bar, seu soco era rápido, seu olhar frio. Pouco falava, mas quando falava era seco, direto. Os mais velhos diziam que ele tinha dentro de si um coração de pedra. Um episódio marcou o início da fama. Numa disputa banal por causa de um animal, Edmar teria sacado a faca e riscado o braço do adversário com precisão quase cirúrgica. O corte deixou uma linha perfeita, como se fosse mesmo um traço escrito na pele. Desde então, começaram a associar sua violência à ideia de escrever com lâmina. Mais tarde, trocaria a faca pelo revólver, e o apelido se consolidaria. As paisagens que o cercavam pareciam reforçar esse destino. A caatinga espinhosa, os mandacaros solitários, o silêncio quebrado apenas pelo tropel de cavalos, ou pelo disparo perdido em alguma caçada. Tudo era hostil, tudo ensinava dureza. O cheiro de pólvora misturava-se ao cheiro de terra seca, como se o sertão anunciasse que o sangue fazia parte de sua rotina. Com 18 anos, Letreiro já não era apenas um jovem rude do interior. Era visto como alguém perigoso, que resolvia questões de forma rápida. Alguns pequenos fazendeiros começaram a procurá-lo para dar um susto em rivais. Primeiro eram ameaças, depois tiros nas portas, até que, finalmente, a vida dos inimigos passou a ser negociada como mercadoria. O garoto franzino tornara-se instrumento de vingança e poder. Sua mãe sofria em silêncio, rezando diante de um oratório de madeira, pedindo que o filho se afastasse daquele caminho. O pai, ao contrário, mostrava um orgulho disfarçado, como se enxergasse na violência do filho uma extensão da própria dureza de viver no sertão. O lar, que antes rangia ao vento da madrugada, agora guardava sussurros de medo e orgulho confusos. O sertão, com suas chuvas raras e calores sufocantes, forjou não só o corpo de Letreiro, mas também sua alma. A cada passo, a paisagem árida parecia tatuar nele a noção de que a sobrevivência exigia brutalidade. E assim, no silêncio quente das madrugadas, com a mão calejada no cabo de um revólver, começava a se desenhar a trajetória de um dos pistoleiros mais temidos do Nordeste. A transição de Tonho para Antônio Letreiro não aconteceu de repente. Foi construída em silêncio, em olhares, em pequenos gestos que se transformaram em contratos de morte. No sertão nordestino dos anos 60, a vida valia menos que uma res magra, e quem controlava a violência controlava o destino das vidas. Edmar, já adulto, aprendeu cedo que a bala podia ser mais convincente que qualquer discurso. O primeiro crime de sangue não foi planejado como os outros que viriam. Corria o ano de 1963, quando, numa feira de gado em Pombal, uma discussão banal terminou em tragédia. Um comerciante, embriagado, acusou Tonho de roubar-lhe um animal. As palavras atravessaram o ar pesado como facas, e antes que alguém pudesse apartar, o jovem sacou o revólver que carregava escondido. O estampido ecoou seco contra as paredes de taipa. O homem caiu de costas, o chapéu rodopiando no chão empoeirado. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o tiro. Naquele instante, Tonho percebeu duas coisas. A primeira, que não sentia remorso. A segunda, que a multidão o olhava com respeito misturado a medo. A notícia correu rápido pelas vilas vizinhas. O menino franzino, antes motivo de chacota pelos rabiscos tortos, agora era temido. As bocas começaram a repetir. Foi Tonho do Letreiro quem atirou, e atirou sem errar. Pouco tempo depois, vieram as primeiras encomendas. Um fazendeiro, em disputa de terras, Dintin, procurou Tonho para dar fim a um rival. A proposta foi feita às escondidas, num curral iluminado por lamparinas de querosene. O pagamento era simples, alguns animais e dinheiro vivo. O jovem aceitou. A execução aconteceu numa vereda deserta, à beira de um riacho seco. O som da bala se confundiu com o canto distante de uma coruja. O corpo ficou estirado na areia, e o sangue escorrendo misturava-se ao pó. Dessa vez, Tonho não apenas matou, ele deixou sua marca.
3 tiros alinhados, na parede de barro da casa vizinha, formando uma espécie de assinatura. Era como se tivesse escrito sua presença no cenário. A partir daí, o apelido Letreiro não era mais apenas uma piada de infância, era a identidade de medo. Com cada serviço realizado, crescia sua fama e sua rede de contatos. Coronéis locais, políticos e comerciantes ricos passaram a vê-lo como instrumento de poder. Nas eleições, quando o clima esquentava, Letreiro era chamado para resolver pendências. Um adversário desaparecia, outro surgia ferido, e sempre havia o traço de bala gravado na parede como aviso. A Caatinga era seu refúgio, conhecia cada trilha, cada vereda, cada esconderijo entre os mandacaros e juazeiros. Quando a polícia tentava cercá-lo, desaparecia por entre matas fechadas, cruzava riachos rasos e se misturava aos vaqueiros que tocavam boiadas. O som do tropel dos cavalos confundia os perseguidores, e o calor seco fazia qualquer rastro desaparecer em minutos. Aos poucos, Letreiro se tornou lenda. Nas feiras, as conversas se dividiam entre medo e admiração. Dizem que atira tão certo que escreve o nome com as balas. Dizem que enxerga no escuro como um gato. As crianças repetiam histórias sussurradas, enquanto os adultos se calavam quando alguém mencionava seu nome. Os primeiros anos da década de 70 consolidaram sua ascensão. Encomendas vinham de diferentes estados: Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Sempre alguém disposto a pagar para silenciar um inimigo. Letreiro viajava em estradas de terra, ora a cavalo, ora em caminhões de feira. O suor escorria pelo rosto queimado, e o cheiro de gasolina misturado ao da poeira seca era o perfume constante de suas jornadas. O método era sempre frio. Observava a vítima por dias, estudava seus hábitos, esperava a hora certa, atacava rápido, certeiro e desaparecia antes que o eco do disparo se perdesse na Caatinga. Nunca se vangloriava, nunca contava vantagem. O silêncio era parte de sua arma. Um dos crimes mais comentados foi o de um médico em Pombal, envolvido em disputas políticas. A emboscada aconteceu numa rua estreita, de madrugada. Letreiro esperou escondido atrás de uma carroça, o revólver firme na mão. Quando o alvo apareceu, não houve diálogo. 2 tiros no peito, um na testa. Antes de ir embora, disparou mais 3 vezes contra a parede lateral, formando linhas retas, como se fossem riscos de giz. A cidade acordou com o rumor: o letreiro está feito. Com o tempo, ele começou a receber não apenas dinheiro, mas também proteção. Fazendeiros lhe davam abrigo em casas afastadas. Políticos garantiam silêncio de delegados e policiais locais. O pacto era simples. Letreiro matava quando ordenado, e em troca tinha onde se esconder. Esse jogo de interesses o tornou quase intocável. Mas, por trás da frieza, havia um traço inquietante. Diziam que às vezes ele ficava horas em silêncio, olhando para o nada, como se medisse o peso da própria solidão. Em noites de lua cheia, gostava de atirar em pedras e formar desenhos com os impactos. Alguns afirmavam que aquilo não era apenas crueldade, mas uma tentativa de transformar a morte em marca pessoal. O sertão continuava sendo palco e cúmplice. As chuvas curtas lavavam o sangue e levavam embora vestígio. O calor fazia os corpos apodrecerem rápido, impedindo investigações. A distância entre as cidades dificultava qualquer reação imediata. Letreiro se movia como sombra, surgindo e desaparecendo sem deixar rastro além dos buracos de bala. Na mesma medida em que crescia sua fama, aumentava o ódio de famílias atingidas. Viúvas, órfãos e rivais políticos acumulavam razões para querer vê-lo morto, mas ninguém ousava enfrentá-lo de frente. Os que tentaram acabaram na mesma terra seca, cobertos de poeira e silêncio. Assim, Antônio Letreiro deixou de ser apenas um pistoleiro. Tornou-se símbolo de uma época em que a lei se curvava diante da pólvora. A cada disparo, escrevia não apenas seu nome nas paredes, mas também sua história na memória do sertão. O eco dos tiros que transformaram Antônio Letreiro em lenda
já não se perdia tão fácil no vento quente do sertão. As mortes acumuladas despertaram a atenção de gente grande, não apenas de políticos e coronéis que o contratavam, mas também da polícia, que já não podia ignorar os cadáveres que ficavam pelo caminho. Os jornais da época estampavam manchetes discretas, quase sempre encobertas por pressões locais. Suspeito de pistolagem atua em Pombal. Delegado investiga série de execuções misteriosas. O nome não aparecia, mas todos sabiam quem era. Em 1974, a rede de proteção que o mantinha invisível começou a falhar. Numa batida em estrada de barro entre Caicó e Patos, Letreiro foi surpreendido. O sol ardia sobre a cabeça dos policiais e a poeira se levantava atrás dos jipes da PM. O cheiro de suor e gasolina misturava-se ao da caatinga queimada. Ele ainda tentou escapar, correndo entre mandacaros e pedras secas, mas foi encurralado. O revólver estava na cintura, mas, por um instante raro, hesitou. O estampido que esperavam não veio. Rendido, foi levado algemado sob olhares curiosos e assustados de moradores que se aglomeravam na beira da estrada. O anúncio de sua prisão correu como fogo em palha seca. Para uns era alívio, para outros, medo de que começasse a falar demais. O governo local precisava mostrar força, e Letreiro foi exposto como troféu. Em Natal, na penitenciária de paredes altas e corredores úmidos, ele se tornou número. O som das grades batendo ecoava como martelo na mente. As noites eram frias, o cheiro de mofo impregnava as celas, e o silêncio pesado era quebrado apenas por gritos de brigas entre detentos. Ali, dentro da cadeia, Letreiro descobriu um tipo diferente de prisão, não apenas física, mas também mental. Pela primeira vez, estava impedido de se mover como sombra no sertão. A rotina era marcada pelo barulho das chaves, pelo arrastar das sandálias no piso de cimento, pelo gosto insosso da comida servida em panelas de alumínio amassado. Muitos acreditavam que seria o fim de sua trajetória, que as paredes grossas abafariam de vez sua fama. Mas Letreiro não era homem de aceitar o destino imposto. Passava horas calado, observando os guardas, medindo seus passos, decorando horários. O olhar frio não se perdeu. Dizia pouco, mas cada palavra era carregada de firmeza. Alguns companheiros de cela tentaram se aproximar. Outros, por medo ou respeito, mantinham distância. O pistoleiro não se misturava. No sertão, porém, sua ausência não apagava seu nome. Mandantes continuavam ativos, esperando que ele retornasse. Famílias de vítimas pressionavam por justiça, enquanto coiteiros e políticos se inquietavam com a possibilidade de que Letreiro revelasse segredo. O clima era de tensão, como se o silêncio dele na cela fosse mais perigoso que seus tiros na rua. Em dezembro de 1975, a oportunidade veio como tempestade inesperada. A penitenciária, mal vigiada e corroída pela corrupção, abriu brecha. Numa noite abafada, em que o calor fazia os presos suarem mesmo deitados em redes imundas, Letreiro aproveitou a distração dos guardas. O barulho de ferro sendo forçado, passos contidos no escuro e o coração batendo compassado marcaram sua fuga. Quando o sol nasceu, os corredores estavam vazios. Na muralha, apenas o eco dos gritos dos guardas denunciava o impossível. Antônio Letreiro havia desaparecido. A fuga espalhou pânico e admiração. Para os que o temiam, era a certeza de que o sangue voltaria a correr. Para os que o contratavam, era o retorno de uma arma eficiente. Para a polícia, era a humilhação. Os jornais sussurravam manchetes e a população comentava nas feiras. Se fugiu, é porque ainda tinha proteção grande. Homem assim não some sem ajuda. De volta ao sertão, Letreiro parecia parte da própria paisagem. Reaparecia em vilarejos, sempre de forma discreta, montado em cavalos ou dentro de caminhonetes emprestadas. O calor seco de dezembro o recebia como cúmplice. O pó da estrada se erguia atrás de seus passos como rastro inevitável. Não era apenas fuga,
Era reafirmação de sua condição de sombra indomável. Mas havia sinais de desgaste. O tempo na cadeia deixara marca. Mais desconfiado que nunca, ele já não confiava plenamente nem nos antigos aliados. Boatos diziam que alguns coiteiros pensavam em entregá-lo para limpar o próprio nome. Outros garantiam que políticos, antes seus protetores, agora o viam como risco. O pistoleiro carregava não só o peso das mortes, mas também o fardo de saber demais. O sertão, outrora aliado, também mostrava seus perigos. Chuvas repentinas enchiam riachos secos, dificultando fugas planejadas. Estradas enlameadas atolavam veículo, deixando rastros claros para perseguidores. O barulho distante de tiros já não era sempre sinal de caça. Podia ser emboscada. Letreiro, mesmo atento, sabia que cada passo era vigiado. Apesar disso, não tentou se esconder para sempre. Voltou a aceitar contratos, embora em número menor. Executava rápido, desaparecia no silêncio, mas o rosto estava mais marcado, o olhar mais sombrio. Alguns diziam que parecia perseguido pelos próprios fantasmas. Outros acreditavam que carregava pressentimento de fim próximo. As noites solitárias nas fazendas de coiteiros eram palco de pensamentos contraditórios. Deitado em redes, com o som de grilos, o cheiro de terra molhada, após chuvas passageiras, Letreiro parecia refletir sobre sua trajetória. Nunca falava em arrependimento, mas às vezes deixava escapar frases enigmáticas. Cada bala que a gente solta volta na lembrança depois. Palavras assim, ditas com voz baixa, alimentavam a ideia de que começava a sentir o peso do sangue derramado. Ainda assim, a brutalidade não diminuía. Se antes assinava seus crimes com tiros alinhados, agora, às vezes deixava apenas o silêncio, como se a ausência da marca fosse recado maior. Não precisei escrever. Todos sabem que fui eu. A lenda crescia junto com o medo. O Estado tentava pará-lo novamente. Cercos policiais foram montados em estradas, emboscadas planejadas em vilas. Mas o sertão, com suas veredas escondidas e aliados silenciosos, continuava a protegê-lo. Cada tentativa falhava, e Letreiro escapava como fumaça. A caatinga parecia se abrir para ele, fechando-se logo em seguida diante dos perseguidores. O cerco, no entanto, apertava. O pistoleiro já não era apenas problema local. Tornara-se símbolo de um sistema de pistolagem que envergonhava o poder público. Para uns, era fantasma. Para outros, ameaça viva demais para continuar solta. Entre essas forças, Letreiro seguia caminhando na beira do abismo, sem saber que o fim se aproximava com a inevitabilidade de uma bala disparada. A cada contrato cumprido, Antônio Letreiro afundava mais fundo na própria sombra. Se antes seus crimes já eram temidos, na segunda metade dos anos 70, sua brutalidade atingiu o auge. O pistoleiro não era mais apenas um executor frio. Era um símbolo de terror que atravessava fronteiras de estados. Seu nome corria de boca em boca como o vento quente antes da tempestade. Baixo, sussurrado, como se pronunciá-lo em voz alta pudesse atrair desgraça. Um dos episódios mais lembrados ocorreu numa estrada de barro, em noite abafada, sem lua. O alvo era um comerciante que se recusara a pagar dívida com um coronel local. Letreiro esperou no escuro, escondido atrás de um juazeiro retorcido. O silêncio era quebrado apenas pelo coachar distante de sapos em poça d'água. Quando a caminhonete se aproximou, os faróis cortando a poeira, ele surgiu como parte da noite. Os tiros ecoaram secos, certeiros. O vidro se estilhaçou. O sangue respingou no painel e o corpo tombou sobre o volante. Não satisfeito, Letreiro desceu da sombra, aproximou-se e, diante do silêncio absoluto, disparou mais 3 vezes na porta metálica, formando linhas paralelas. O recado estava dado. Ninguém desobedecia ordens sem sentir o peso de seu letreiro de balas. Esse modo de agir espalhou pavor. As paredes cravejadas de marcas, como riscos de giz no barro, tornavam-se testemunhas mudas da sua passagem. As famílias que acordavam com essas marcas sabiam. Não era só crime, era sentença. O cheiro de pólvora misturado ao da terra quente
ficava impregnado no ar como lembrança. Outro crime, ainda mais cruel, marcou a escalada da violência. Um médico de Pombal, que tentava denunciar a pistolagem, tornou-se alvo. A emboscada ocorreu numa madrugada úmida, quando a neblina baixa cobria as ruas estreitas. Letreiro esperou atrás de uma carroça abandonada. O som dos passos do médico ecoava no paralelepípedo molhado. 3 tiros no peito, 1 na testa. O corpo caiu pesado e o sangue escorreu misturado à água da chuva, formando pequenas poças vermelhas. Antes de partir, Letreiro deixou sua marca. Disparos alinhados contra o muro branco, como se fosse assinatura macabra. Pela manhã, a cidade inteira correu para ver. O letreiro estava feito, e a mensagem era clara. Calar custava menos do que falar. Com cada execução, o pistoleiro parecia mergulhar num estado quase ritual. Não havia pressa em alguns momentos. Observava, calculava, esperava o instante exato. Alguns sobreviventes contavam que seus olhos não demonstravam raiva nem prazer, apenas vazio, como se fosse apenas trabalho. Essa frieza era ainda mais aterrorizante do que a brutalidade em si. As cidades do sertão passaram a viver sob clima de sufoco. Nas feiras, o cheiro de suor e cachaça misturava-se ao medo. Mulheres evitavam sair à noite. Homens cochichavam em mesas de bar. Crianças eram advertidas a não brincar nas ruas depois do pôr do sol. Quando rumores surgiam de que Letreiro estava na região, o silêncio tomava conta e portas se fechavam mais cedo. Em uma ocasião, durante disputa política acirrada, Letreiro foi contratado para eliminar 2 cabos eleitorais de oposição. A emboscada se deu numa vereda seca, iluminada apenas pela luz fraca das estrelas. O som dos grilos parou quando os primeiros disparos ecoaram. Os corpos ficaram caídos lado a lado, poeira cobrindo os rostos. A cena era quase simbólica. 2 vozes silenciadas pela pólvora. 2 vidas riscadas da paisagem como palavras apagadas. A brutalidade não estava apenas no ato de matar, mas na forma como transformava cada cena em espetáculo de medo. O sertão era palco, e ele, protagonista sombrio. O calor seco fazia o cheiro de sangue ferver no ar. As moscas se aproximavam rápido, zunindo sobre feridas abertas. A terra vermelha, manchada de poças escuras, era testemunha de um tempo em que a lei se escondia atrás da sombra dos coronéis. As vítimas não eram apenas homens envolvidos em disputas. Havia histórias de familiares atingidos, de inocentes confundidos em emboscadas. Segundo boatos, numa ocasião, o menino que acompanhava o pai foi ferido ao lado da estrada. O relato nunca foi confirmado oficialmente, mas correu pelas vilas como cicatriz coletiva. O nome de Letreiro passou a ser pronunciado com ainda mais medo, como maldição. As fugas após os crimes eram tão lendárias quanto os disparos. Conhecia atalhos entre serras e veredas, desaparecia em matas de caatinga, atravessava riachos rasos em noites escuras. A polícia, cansada e mal equipada, não conseguia alcançá-lo. Os soldados suavam debaixo do sol escaldante, os jipes atolavam em lama ou quebravam em estradas pedregosas. Enquanto isso, Letreiro se misturava a vaqueiros, cruzava feiras como homem comum e, quando necessário, sumia por semanas em fazendas de coiteiros. O auge de sua brutalidade também se refletia na fama que se espalhou além das fronteiras. No Ceará, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, seu nome era reconhecido. Histórias aumentadas corriam. Dizem que escreve o próprio nome com tiros. Dizem que mata e ainda canta a boios depois. O mito alimentava o medo, e o medo alimentava o poder. Na solidão das noites, porém, havia sinais de desgaste. Alguns coiteiros diziam que ele ficava longos minutos mirando o céu, como se buscasse resposta em estrelas distantes. Não falava de arrependimento, mas o silêncio carregava peso. Mesmo assim, continuava implacável. O letreiro de balas precisava ser refeito, como se sua existência dependesse de deixar marca. O sertão, com sua paisagem hostil, parecia conspirar a favor dessa violência. O vento quente soprava sobre as casas de barro, levando poeira para dentro das redes.
O som distante de tiros se confundia com o estalo de galhos. A vida seguia, mas sempre sob sombra de medo. Naquele período, Antônio Letreiro atingiu o auge da brutalidade. Cada crime era mais do que execução. Era mensagem gravada a ferro e fogo na memória coletiva do Nordeste. E, no entanto, quanto mais alto subia na lenda, mais próxima estava a queda. O auge da brutalidade de Antônio Letreiro trouxe junto a inevitável pressão. O pistoleiro, que antes servia como arma útil para coronéis e políticos, começava a ser visto como risco. Sabia demais, havia matado demais, e sua fama era grande demais para continuar sendo apenas sombra obediente. Para cada crime executado, aumentava o número de segredos que carregava na memória. E segredo, no sertão dos anos 70, era sentença de morte para quem falava, ou para quem podia falar. Nos meses que antecederam seu fim, os rumores cresciam. Boatos diziam que Letreiro estava desgastado, que desconfiava de todos, até dos próprios coiteiros. Em fazendas onde se escondia, passava noites inteiras sem dormir, sentado em cadeiras de madeira, revólver no colo, ouvindo o silêncio do sertão como se fosse ameaça constante. O vento batia nas telhas, galhos estalavam, cães latiam ao longe. Cada som parecia aviso. O cerco não vinha apenas da polícia. Mandantes influentes, antes aliados, começaram a articular sua eliminação. Sabiam que, se preso novamente, poderia entregar nomes, e a política da época não tolerava testemunhas vivas quando o assunto era pistolagem ligada a famílias poderosas. Letreiro era útil apenas enquanto calado e ativo. Fora disso, tornava-se fardo. Em dezembro de 1976, o destino foi selado. Em Icó, Ceará, um encontro foi armado. A versão mais difundida é que ele receberia uma caminhonete como parte de pagamento por um serviço. Confiou em antigos contatos, talvez por necessidade, talvez por falta de opções. A noite estava abafada. O cheiro de gasolina misturava-se ao de poeira seca da estrada. O pistoleiro entrou na cabine do veículo, ignorando o silêncio suspeito ao redor. Dentro, 2 policiais militares estavam presentes, um sargento e um soldado. O motor roncava baixo, a estrada serpenteava no escuro. De repente, um movimento rápido, o estampido abafado disparo a queima-roupa. A bala atingiu a nuca de Letreiro. O corpo caiu pesado contra o banco, o sangue escorrendo pelo assento. Não houve reação. O homem que escrevera sua história em pólvora não teve tempo de sacar a arma. O corpo foi retirado e deixado na beira da estrada. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som distante de grilos. Para apagar qualquer dúvida sobre a identidade, passaram o veículo sobre ele, esmagando ossos e deixando marcas grotescas. No peito, colocaram uma placa de papelão com letras grandes, escritas à mão. Eu era Antônio Letreiro. A mensagem não era apenas constatação, era recado. Quem passasse por ali, quem ouvisse falar da cena, entenderia. O pistoleiro não era maior que o sistema que o usara. O homem temido, que assinava paredes com balas, agora tinha sua própria sentença escrita por outros. Ao amanhecer, curiosos começaram a se aproximar. O sol nascia quente, tingindo de laranja, o sangue já escuro sobre o asfalto irregular. O cheiro de ferro e pó impregnava o ar. Moscas zuniam sobre o corpo retorcido. Alguns se benziam, outros murmuravam. Era ele, o Letreiro. O medo ainda estava presente, mesmo diante do cadáver. Ninguém se aproximava demais. A placa sobre o peito era mais aterradora que a visão da morte. A notícia correu veloz. Em Pombal, Caicó, Patos, Icó, repetia-se a mesma frase. Mataram Antônio Letreiro. Para uns, era alívio. Para outros, dúvida. Havia quem acreditasse que fora apenas encenação, que Letreiro ainda vivia escondido em alguma fazenda distante, protegido por gente poderosa. Outros juravam que tinham visto o corpo com os próprios olhos. Entre a certeza e a lenda, o mito se consolidava. Oficialmente, pouco se registrou. A pistolagem, embora conhecida, era assunto incômodo demais para investigações profundas. O corpo foi recolhido,
Os papéis se perderam em gavetas de delegacias. A versão de execução como queima de arquivo ganhou força, sustentada por promotores e familiares de vítima. Mas os nomes dos mandantes nunca foram expostos com clareza. O sistema que o criara, agora, o apagava com o mesmo silêncio com que encomendara tantas mortes. No sertão, a memória não se apaga fácil. Até hoje, alguns mais velhos contam histórias à beira da fogueira, sob céu estrelado e vento seco. Falam do homem que escrevia com balas, do pistoleiro que parecia não errar. Uns dizem que era fantasma, que conseguia enxergar no escuro. Outros lembram da placa no peito como símbolo de que ninguém, por mais temido, é maior que a engrenagem que o sustenta. A paisagem continua a mesma. Caatinga espinhosa, estradas de terra, o silêncio pesado das madrugadas. Mas a cada disparo ouvido ao longe, alguém ainda murmura. Parece coisa do letreiro. O medo, mesmo décadas depois, persiste como herança invisível. Assim terminou, oficialmente, a trajetória de Antônio Letreiro. Não em tiroteio grandioso, não em fuga cinematográfica, mas em silêncio traiçoeiro, alvejado por aqueles que antes o protegiam. Um fim brutal, digno do ciclo de violência que o moldou. Mas, como em tantas histórias do sertão, a verdade absoluta nunca foi escrita. O que restou foram marcas de bala em paredes antigas, lembranças empoeiradas de famílias e a lenda de um homem que transformou pólvora em assinatura.